Olá, família! Estamos no nosso último encontro para falarmos do livro A Gênese do Bebê, Ciência e Espiritualidade, na educação de Cíntia Soares, pela editora FEECO. Esse é o nosso último encontro desse livro. Nós vamos ler o capítulo 5, Evangelização de Bebês no Brasil e no Mundo. Vamos dar uma passada aqui nessas páginas. Vocês percebem que elas mudam de cor? Elas têm uma coloração aqui azul. Nessa parte aqui, nós não vamos abordar diretamente. Quem for trabalhar com evangelização de bebês, é interessante ter essa obra e outra obra dela, também da Cíntia Soares, que traz muita informação a respeito da prática. Nós estamos fazendo o estudo que fundamenta essa prática, né? Esse estudo, ele nos atende não só no sentido de uma evangelização de bebês, mas para a gente pensar no nosso papel de adultos cuidadores. E novamente Cíntia vai começar aqui o capítulo com uma música da Cacá Rezende, que eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Não está saindo o som? Coisas da tecnologia. Vamos lá. A música se chama Ide, Contentes. Estamos aqui, vasos escolhidos seus, de mãos dadas no caminho eterno, sob a proteção de Deus. Cristo, estamos aqui, vamos juntos semear a mais bela flor da nossa alma. Vamos evangelizar, levar sol aos corações, fazer levantar caídos, e por muito nos amarmos, vamos ser reconhecidos. Abençoe nossa vontade de seguirmos os seus passos. Hoje mais que nunca ouvimos seu chamado. Ide, pregai, evangelizai o coração primeiro. Contentes, e de pregai a toda a gente. Essa é a musiquinha. Aqui tem um trecho. Sigamos aqui com o nosso estudo. Ela menciona a parte do Evangelho em que Jesus se encontrou com Maria Madalena, e esse reencontro, após a crucificação, Maria Madalena anunciou que Jesus estava vivo, que ela teve esse encontro com ele, e foi desacreditada. Depois, os discípulos ouviram. Manifestou-se
e censurou a incredulidade e a dureza dos corações deles, porque não acreditaram no que os contemplaram erguido. Disse-lhes: indo ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Está no Novo Testamento, em Marcos. Ela não mencionou nenhum capítulo, nenhum versículo, mas depois eu coloco aqui na descrição do vídeo. É nessa parte em que Jesus se apresenta aos discípulos, faz uma censura a eles e que não creram no que Maria Madalena tinha falado, né, porque Jesus teria se apresentado inicialmente, né, a primeira pessoa seria uma mulher e seria Maria Madalena. Então não vamos discutir isso aqui, mas eles puseram em dúvida e Jesus, ele vai estar junto a nós, nos convocando, convidando. Crede em mim, ide e pregai a toda a gente. Então ela continua falando da proclamação do Evangelho de Jesus a toda a gente, que requer o abandono dessa incredulidade, de corações mais sensíveis e amorosos, uma fé inabalável, para que, quando pregarmos, nós nos tornarmos convincentes, nós possamos, igual Paulo de Tarso, viver a mensagem do Cristo, que a nossa pregação não seja por palavras, como Francisco de Assis dizia, né? Se for necessário, utilize palavras, haja em conformidade, deixe Jesus se expressar através, né, de cada um de nós, possamos expressar Jesus. E qual é a nossa maior dificuldade? A falta de fé, de confiança e, presos à materialidade temporária, nós não conseguimos enxergar espiritualmente os desafios e as dificuldades pelas quais nós passamos. Então, apegados à matéria, aos prazeres, aos aspectos da sensação corporal, então da comida, da bebida, do sexo, das drogas, até mesmo pessoas que ficam viciadas em jogos eletrônicos, né, agora celulares, e a esporte também, pessoas que não saem da academia, ficam lá, porque isso gera endorfina. Endorfina é um hormônio que nos dá essa sensação de prazer, que nos faz buscar, né, nesse comportamento ou nos recursos que nós acessamos, recompensas. Então, nós estamos iludidos e é a negação. Iludidos é sem luz. Estamos no âmbito da materialidade, deixando que ela apague a nossa luz. Por isso que Jesus falava, brilhe a vossa luz. Ele nos convocava a sair da ilusão. Sair da ilusão é fazer acender essa luz, para que a gente possa enxergar as coisas como elas são. Enxergar a realidade é enxergar quem nós somos, é enxergar a espiritualidade, é enxergar que a matéria é algo que não nos pertence, que ela
que ela está aqui para o nosso uso, usufruto dos bens terrenos. Significa que estamos aqui para um trabalho muito superior. Estamos aqui para utilizar dos recursos terrenos para a nossa elevação espiritual. Vamos dizer assim, um recurso, é como se fosse assim, se a gente precisa do alimento físico, né, comida para sustentar o nosso corpo, estar na matéria é como receber esses recursos para promover o desenvolvimento do espírito. É uma escola, como a gente fala muitas vezes, é um hospital para promover a reparação, a cura do espírito. Não é a cura do corpo, é a cura do espírito. E o que é a cura, senão a busca ou então a aquisição, né, já alcançando aí o equilíbrio entre a nossa vontade e o nosso dever, entre aquilo que a gente tem de impulsivo com aquilo que nós vamos refletir, vamos pensar. Então, é a vontade e o pensamento, é o equilíbrio das emoções com os pensamentos. Esse equilíbrio é que faz com que a gente tenha uma vida em harmonia, em ordem, e com isso a gente consegue ter clareza, então dá luz, né? A lucidez nos dá a clareza para ver o que é que a gente veio fazer aqui, né? A clareza do nosso propósito de vida. Então, ide e pregai, precisa ter essa firmeza, essa convicção, porque não é sair falando de Jesus, sair relendo os livros, decorando o Evangelho, né, o Novo Testamento. O Novo Testamento é que traz os ensinamentos de Jesus, né? Muito mais do que isso. Então, nós precisamos evangelizar. Evangelizar é levar o Evangelho, é levar a boa nova, é levar a mensagem de Jesus para toda a gente. Quem é toda a gente? Então, ela fala da evangelização de bebês. Quando eu falo aqui, eu amplio, e é justamente isso que ela vai falar. A evangelização é de bebês, de crianças, de jovens, de adultos, de encarnados ou não. Então é toda a gente. Jesus pedia para que nós pudéssemos levar a boa nova, os ensinamentos dele para todos. E nós precisamos falar para toda a gente. Quando estamos aqui, movidos com essa intenção de refletir, de conhecer, de praticar o que Jesus falou, nós temos a vontade, então estamos movidos por essa vontade de estudar, vontade de conhecer, vontade de ser uma pessoa melhor, de fazer o bem. Então, nós temos uma vontade aliada ao pensamento, e esse pensamento como é que eu vou fazer isso, eu vou desenvolver tal atividade, eu vou frequentar um lugar, eu vou falar tais e tais coisas, eu vou estudar isso, eu vou aliando, conjugando a vontade e o pensamento, eu vou conseguindo esse equilíbrio, isso me causa um bem-estar, isso gera uma ativação no cérebro para vocês perceberem que o pensamento, ele materializa, ele ativa áreas cerebrais, aumenta, que a gente chama, né, do leito
ou a perfusão sanguínea, significa que aumenta a irrigação de sangue em áreas do cérebro que a gente percebe pelos exames, né, que ficam coloridas. Há uma ativação, ou seja, ali tem mais sangue, né? A perfusão de sangue é um aumento no fluxo de sangue e ali está acontecendo alguma atividade. Então, o nosso pensamento ativou a matéria, o cérebro. Então, o pensamento é energia que atua direto na matéria. Se nós fazemos isso com o cérebro, nós podemos fazer isso no corpo inteiro. Nós podemos fazer isso para promover a cura do corpo físico, inclusive. Nós podemos levar essa vibração do nosso pensamento pela oração ou promovendo que as outras pessoas possam orar e pensar a respeito dos ensinamentos de Jesus, fazendo com que essas pessoas ativem essas áreas cerebrais e tenham uma melhora física, inclusive. Então, quando eu falo aqui, quem está me ouvindo está com essas áreas cerebrais sendo ativadas pelos pensamentos que tem. Então, que tipo de pensamento você teve quando ouviu a música? Que tipo de pensamento você tem quando me ouve falar de Jesus? Quando me ouve falar de levarmos o Evangelho para toda a gente? Que tipo de pensamento? É o pensamento, é isso aí, eu vou fazer. Eu vou estudar mais, eu vou trabalhar, eu vou praticar a caridade, eu vou amar o próximo, eu vou perdoar aquela pessoa que, né, o que pensou? Eu vou cuidar melhor da minha criança, vou levar meu filho na evangelização, que eu já vi que é importante para ele, eu vou participar também, eu vou fazer algo para transformar a minha vida em algo melhor. Tem um momento que ela fala aqui no texto de nós nos tornarmos ferramentas de Jesus. E isso me fez lembrar que eu usava uma expressão que... Deixa eu achar aqui a expressão dela. Está mais para o final. É o último capítulo, é a conclusão, aqui as considerações finais. E aqui ela fala que estamos todos nós estamos conectados e, ao mesmo tempo, nós todos somos um, com uma força gigantesca para transformar o mundo em que vivemos. Então ela nos convoca, aí é a Cíntia nos convocando a utilizar o nosso conhecimento, o conhecimento que nós tivemos ao estudar sobre a criança, a infância, e aí eu acrescento o autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu me aproximo de Deus. Já pensou nisso? Quando eu faço o autoconhecimento, muita gente acha que o autoconhecimento é para se conhecer. Mas o que é se conhecer se não entender que nós somos filhos de Deus? E que Deus nos criou simples e ignorantes para fazer uma jornada ao encontro dele. Voltarmos para Deus, nos unirmos a Deus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Essa jornada é do autoconhecimento, é quando eu me conheço, espírito imortal,
em evolução, ao encontro de Deus, para ser um com Ele, um com a humanidade. O autoconhecimento é quando Jesus falava: vós sois deuses, nos tornarmos um co-criador com Deus, nos encontrarmos Deus em nós e deixar que Deus se expresse. Então, não é autoconhecimento conhecer essa personalidade. Isso é uma ilusão. Porque essa personalidade, ela ofusca quem eu sou como ser espiritual. É de novo estar presa à matéria, como a gente estava falando. Então é expansão de consciência. É entender que todos nós estamos aqui para sermos esse instrumento com um compromisso junto a Jesus de transformarmos a nós e o planeta. Jesus fez esse planeta. Ele é o nosso governador planetário. Ele é a equipe, não, os prepostos divinos, os, vamos dizer assim, essa egrégora, né, trabalhadores de Jesus, construíram esse planeta. Nós também chegaremos lá e co-criamos também. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Quais são os pensamentos? Você pensou que você não é capaz, que você não consegue? Essa é a qualidade de pensamento, é isso que você cria. Mas se você pensou que você é co-criador e que você está criando um mundo maravilhoso, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos criar. O mundo, ele vai refletir o que nós pensarmos, porque isso direciona as nossas ações. Então, somos instrumentos. Ela diz aqui, que eu queria pegar, né? Mesmo com todas as limitações morais e dificuldades espirituais, enquanto seres em processo evolutivo, ao fazermos parte da equipe de evangelizadores de Jesus, assumimos o compromisso com a mudança do planeta, comprometendo-nos a ser instrumentos afinados com o seu diapasão. Olha que bonito! Primeiro que nós nos comprometemos, assumimos esse compromisso com Jesus, de ser evangelizadores dele. Não é a gente fala evangelizador de criança, de bebê, é evangelizador de Jesus. Assim, nós assumimos essa função, é como se fosse um cargo. Ó, Jesus falou: agora você é um evangelizador, vai pregar para toda a gente. Então não é só para criança, não é só para bebê, e tá afinado. Ele usou o diapasão para nos afinar. Eu digo que nós somos instrumentos imperfeitos, mas não enferrujados. Tá aí, esse é meu pensamento, essa é a minha crença. O que eu posso fazer? Posso mudar isso e colocar o meu pensamento como: eu sou um instrumento afinado pelo diapasão de Jesus e não imperfeito. Imperfeito é incompleto, né? Não é errado, nada disso, defeituoso, nada disso. Imperfeito não significa isso. Significa que não está totalmente feito. Então, mas eu posso dizer que Jesus me afinou pelo seu diapasão. Eu tenho que manter essa afinação. Eu tenho que manter com as minhas emoções, meus pensamentos. E eu estou deixando esse meu instrumento afinado para poder fazer a evangelização, ou seja, propagar a mensagem de Jesus.
seguindo aqui com o capítulo 5, ela ainda fala, pelas palavras de Emmanuel: ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca e em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. O texto, a psicografia de Chico Xavier, 2012, que está aqui, eu vou ver na referência bibliográfica. Tá aqui, Vinha de Luz. Tá? Página 356, mas ela não pôs o capítulo. Então não dá para saber qual foi o título do texto da Vinha de Luz que foi retirado esse aqui. Mas eu vou fazer a pesquisa, eu coloco na descrição do vídeo, porque é importante a gente entender que nós ensinaremos como evangelizadores o caminho da redenção com programas salvadores. Olha só que ele coloca aí uma qualidade para os programas que nós desenvolvemos. Tá? Onde nós estivermos, fazer brilhar a luz do Evangelho pela nossa boca ou pelas nossas, os nossos textos. E colocando aqui, pensamento, verbo e ação. Então, as nossas palavras, aquilo que nós pensamos e as nossas ações, elas têm que estar coerentes, coesas, transmitindo o ensinamento de Jesus. Então, não é só a palavra, é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, tem que estar coerente. Então, pregar, como eu falei, não é pregar com palavras, é pregar de forma integral, é demonstrar pelos meus atos. Então, é o exemplo de como a gente vive. Isso é nos tornarmos evangelizadores, nos tornarmos espíritos mais evoluídos. E aqui, quando ela fala para toda a gente, eu não posso deixar de falar isso, tá? Porque essa semana mesmo já me ocorreu, porque eu faço um trabalho na casa espírita e nós combinamos que nesse horário que eu dou a palestra, vai ter evangelização infantil. Então, alguns pais estão indo, levando as crianças vão lá com as evangelizadoras. E os adultos ficam comigo, no salão. Acontece que me perguntaram assim, eles vão fazer uma divulgação, com cartaz. A gente vai colocar que vai ter evangelização, à noite ali, tal dia. E aí eu falei, concordo e tal, e tem o nosso trabalho, que é evangelização de adultos. Mas não quiseram colocar esse nome, a evangelização de adultos. E eu sugeri, coloca evangelização de adultos, é evangelização. Nós aqui estudamos o Evangelho com adultos e as crianças e os jovens vão para a salinha lá com os evangelizadores.
mas preferiram colocar palestra. Tudo bem, não vou discutir, isso é muito pequeno para o trabalho que a gente faz, mas é evangelização. Quando a gente está levando a palavra, os ensinamentos de Jesus e buscando tocar, sensibilizar todos os corações, levando para todas as gentes, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo, né, as mensagens de Jesus, a evangelização dos nossos corações. E ela começa aqui, nessa parte selecionada aqui, que ela vai falar da evangelização no Brasil e no mundo, tem até algumas imagens aqui, umas fotos dos trabalhos, tá? Ela começa com a evangelização de bebês nos corações. A evangelização é sensibilizar as almas, né? Não é simplesmente dizer que Jesus nasceu e contar a historinha da vida dele. Também é isso, mas acima de tudo é fazer com que haja a educação moral do espírito em qualquer idade que tenha o corpo físico, porque nós não somos esse corpo. Então não podemos limitar a mensagem só pelo desenvolvimento do corpo, mas nós temos que entender que existe a conexão espírito e corpo físico. E cada momento, né, já falamos do desenvolvimento da criança, para que isso fique muito claro, que a criança, ela vem numa condição, o espírito, né, ele encarna numa condição muito especial, que é ser criança. E nós precisamos do bebê, desde a barriga, né, do ventre materno, até essa fase da infância, primeira infância, agora, mês de agosto, vai ser declarado, né, o mês para se conscientizar a respeito da importância da primeira infância de 0 a 6, porque é a fase mais importante para o desenvolvimento. Não é o desenvolvimento do corpo, é a grande oportunidade que o espírito tem para ser influenciado, boas influências. Se ele for acolhido, tiver afeto, tiver carinho, tiver colo, tiver amor, ele vai absorver tudo isso e vai permitir se transformar. Até o cérebro dessa criança, como eu falei, a nossa vibração, o nosso pensamento, as orações ativam áreas cerebrais. Se quando o bebê nasce, ele tem milhares de conexões acontecendo no cérebro, conexões neuronais ali, está tudo num grande desenvolvimento, intenso. No primeiro ano é intenso, porque esse bebê precisa aprender a falar, a andar, a enxergar, a ouvir. Então, seu corpo precisa aprender a existir nessa vida material. E o espírito, ele precisa assimilar, né, a cultura, a cultura familiar, a cultura regional. Ele precisa, cultura que eu falo tudo, né? Todas as crenças, valores, linguagem, é tudo. Ele vai absorver tudo. E se nós estivermos preparados, conscientes, nós vamos saber que precisamos dar o alimento do amor. Tem estudos que comprovam que a criança que não é acalentada, não é, né, pega no colo, ela não recebe o carinho, amor, esse é o alimento do espírito, esse é o alimento
realmente é do espírito. Se não recebe isso, o que o espírito faz? O corpo definha, o espírito se desprende. Ele não continua. Morre o corpo. A criança pode morrer até os 2 anos de idade. Por falta de acolhimento. Sabe por quê? Porque há uma desistência da vida. O corpo deixa de crescer. Tem um nome, eu esqueci o nome dessa síndrome, que o corpo para de assimilar nutrientes, porque ele não se sente amado, não vale a pena, não sou desejado, não sou querido, não sou amado. Para que eu vou viver aqui? E há uma desistência da vida, esse espírito abandona o corpo morre. Então é fundamental que a gente compreenda isso tudo para poder fornecer os ensinamentos de Jesus, que acima de tudo é falar de amor, porque acima de tudo Deus é amor. Nós nascemos no amor divino e a Ele retornaremos. Nós recebemos a guarda das crianças para poder encaminhá-las a Deus. E se assim é, nós estamos aqui numa jornada de encontro a Deus, a esse amor fundamental, a esse amor incondicional. É esse encontro que nos nutre, nós estamos aqui nessa jornada. Então agradeço muito a sua participação, ter vindo comigo até aqui e nós vamos dar sequência, vamos continuar estudo com outras obras. É muito gratificante, acho que a gente pode ir aprofundando, né, as nossas reflexões, porque nós precisamos, né, nos voltar, esse autoconhecimento, encontrar Deus em nós. Todos tenham uma ótima semana, muita paz, muito amor em seus corações, que a gente possa espalhar isso tudo para todas as gentes. O Evangelho seja, né, a nossa bandeira de luz. E se fez sentido para você, espalha também esse vídeo, né, para aquelas pessoas que possam se interessar e modificar a vida delas. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.